Então, gente, acho que já dá para ir dando início aqui à palestra, né? Boa noite a todos, boa noite à nossa palestrante de hoje, é a senhora Rosa Silvestrin, nutricionista, mestre em nutrição pela Universidade Internacional de Valência, da Espanha, membro da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, a SBRA, e nutricionista da Nilo Friends Medicina Reprodutiva. O tema da palestra de hoje é efeitos da obesidade na reprodução. E eu vou dar a palavra agora para a senhora. Muito obrigada. Boa noite a todos. Vocês me ouvem bem? Sim, dá para ouvir bem. Primeiro, eu queria agradecer à Liga Acadêmica de Reprodução Humana e Embriologia da URGS. Muito obrigada. Obrigada, professora doutora Adriana Bosnikic, pelo convite. É uma honra. Que bom estar aqui com você. Então, começando falando sobre a obesidade no processo reprodutivo. Então, nós estamos atualmente com um grande aumento, incidência muito alta, né, de sobrepeso e obesidade em nível mundial. Isso tem acontecido principalmente nos últimos 30, 35 anos. É um crescente. E também tem acontecido muito em idade reprodutiva, jovens, mulheres e homens em idade reprodutiva. E a obesidade, ela é considerada, na verdade, uma doença. Né? Então, foi-se o tempo em que se falava simplesmente a pessoa aumentou peso porque está comendo demais, não é? Ou não faz exercício. Não é só isso. Ela é uma doença multifatorial, na verdade. Então, tem aspectos emocionais muito, muito fortes, tem o hormonal. Então, ela basicamente ela exige um acompanhamento multidisciplinar. Isso é o mais adequado, não é, da gente trabalhar com a pessoa obesa. O processo reprodutivo mais ainda, porque dentro das clínicas a gente já tem, não é, médicos, tem a parte de enfermagem, psicólogos, nutrição também, né? Então, o grande problema do sobrepeso e obesidade é que ele gera comorbidades, então estão associadas algumas doenças ao excesso de peso, ao excesso de gordura corpórea. Então, normalmente o diabetes tipo 2 e doenças cardíacas estão sempre relacionadas basicamente a peso elevado, obesidade, né? Mas tem outras doenças que estão associadas, como a hipertensão, problemas basicamente de resistência à insulina, que tem a ver com a parte de diabetes. Tem também questões de circulação, trombose, alguns tipos de câncer, e também afetando, e outros também, não é? E afetando muito a saúde reprodutiva do casal. Então, na clínica, né, quando a gente trabalha, quando atende, sempre se trabalha com o casal, independente se é um ou os dois que estejam acima do peso, né? Trabalha sempre para melhorar em nível dos dois. Então, um grande problema da obesidade, primeiro que existem parâmetros para classificar, não é? Classificar a pessoa se ela está obesa e que grau que ela se encontra. Então, o parâmetro mais utilizado atualmente é o índice de massa corpórea, que é a relação de peso e altura, não é, que se tem. O correto, quando a gente vai fazer pesagem, fazer uma avaliação numa pessoa, num casal, o correto é ter também uma avaliação antropométrica, onde a gente tem percentuais de musculatura, ossos, gorduras, líquidos, né? Uma avaliação mais completa. Mas o IMC, que a gente chama, que é o índice de massa corpórea, ele é um parâmetro, né, que a gente se baseia. Então, existem números, né, que são considerados obesos ou não. Então, quando a gente faz a relação peso e altura e esse número, esse resultado, ele se encontra em 30 para cima, começam os graus de obesidade. Então, do número relação peso e altura, tá? 30 começa a obesidade 1, ela vai do 30 até o 35,9. Depois do 34,9. 35 a 39,9 é a obesidade grau 2. E o grau 13 é acima de 40. Então, esses parâmetros nos mostram a classificação onde a pessoa se encontra. A bariátrica, que é uma ferramenta, né, a cirurgia bariátrica, ela atualmente ela é uma ferramenta nos casos de obesidade, ela não é uma resolução, ponto final, né? Mas ela, para muitas pessoas, ela acaba
sendo a única opção, não é? Em termos reprodutivos, que é o nosso direcionamento de hoje, primeiro que a pessoa que faz bariátrica, ela sofre uma espoliação muito grande de vitaminas e minerais. Então, o casal, um ou outro que fez a bariátrica, tem que esperar, tem que dar um tempo para a gravidez, em torno de 1 a 2 anos, né? Há muita alteração também em nível de hormônios. Mas, de um modo geral, o casal, quando vai procurar uma clínica que ele está em grau de obesidade, primeiro que existe assim, a mulher obesa, pegando só a mulher obesa, se ela tem menstruação funcionando, né? Menstrua todo mês, tem ovulação e ela está, por exemplo, com reserva ovariana ok, as tubas uterinas funcionantes, ela até pode engravidar, né? Não é regra de que não engravide, então ela pode, mesmo estando obesa, engravidar. Mas o que acontece com a maioria das mulheres obesas é que começa a interferir justamente na menstruação, na ovulação, então ela começa a não menstruar, não ovula. A obesidade na mulher, ela está muito associada também à síndrome dos ovários policísticos, né? Então, dentre as mulheres obesas, de 4 a 7% vão ter ovário policístico, né? A SOP, que a gente chama. E a mulher com ovário policístico, ela tem fisiologicamente, ela não ovula, ela tem muitos hormônios masculinos circulantes, né, mais do que os femininos, ela costuma ter acne, pelo no rosto, mais pelos do que deveria ter no corpo também, e ela está dentro de um quadro que acomete em nível mundial, por exemplo, a mulher com SOP, de todas que têm SOP, 30%, elas, na grande maioria, são 30% as que têm obesidade, quando a mulher quando tem ovário policístico. E em alguns países chega a 75% das mulheres com ovário policístico são obesas. Então é muito grande a relação. Com a minha experiência clínica, raras mulheres eu atendi com a síndrome dos ovários policísticos com peso normal ou magras. É raro, não é? O que mais acontece é mulheres acima do peso. Isso interfere muito na qualidade como um todo. Porque a mulher, no caso, quando ela está obesa, primeiro que existe o eixo hipotálamo, hipófise, ovários, né? Que é o que regula o aparelho todo reprodutor, no caso feminino, né? Então, quando a mulher está obesa, há uma disfunção nesse mecanismo, nesse eixo hormonal. Então, acaba interferindo, basicamente, na maturação dos óvulos, no rompimento, na maturação, na qualidade, interfere em vários aspectos, né? E, ao mesmo tempo, também na implantação, na parte de endométrio, fica praticamente tudo comprometido, não é? A mulher, quando ela está acima do peso, e ela vai fazer tratamento de reprodução assistida, primeiro, que a mulher obesa, de um modo geral, ela demora mais para engravidar. Nos tratamentos de reprodução assistida, ela também demora mais, ela precisa de mais medicamentos, mais hormônios em quantidade maior, não é? E a obesidade na mulher está muito associada também a abortos de repetição. Então, é bastante sério, né, o que se enfrenta na clínica, porque os casais, quando chegam, não se tem muito tempo para esperar, né, porque a idade feminina é um grande marco ali, a partir dos 35 anos. Então, a gente tem que emagrecer, tem que cuidar várias coisas e já tem que fazer o procedimento. Então, é complicado às vezes, não é? Porque idealmente seria, né, a gente poder trabalhar com os casais pelo menos 3 meses antes, é um tempo que a gente consegue alguns resultados muito bons, né? Então, se a gente tem esse tempo, maravilha, né? Algumas pessoas, eu já atendi pessoas que usam medicamentos, né? Então, tem situações da obesidade que usam remédios para isso. E os remédios, no caso, dados por médicos, né? Os remédios, eles não atuam na parte de obesidade ativando o metabolismo. Eles atuam basicamente no centro da fome, então, onde pega a ansiedade, onde pega a depressão, né? Saciedade e fome ali, né? Então, se a pessoa está fazendo uso desses remédios, ela tem que parar para fazer o procedimento
no caso em clínicas, não é? Mas se a gente tem um tempo com esses casais, pelo menos 3 meses antes, a gente já consegue mudar muita coisa. Por quê? Porque a mulher, por exemplo, obesa, se ela faz um emagrecimento em torno de 5%, ela já consegue, se ela é uma pessoa obesa que pode engravidar espontaneamente, reduzindo 5% do seu peso, ela consegue até uma gravidez espontânea. Isso é muito bom, não é? Então, de 5 a 10% do peso total, havendo um emagrecimento assim, favorece muito todo o processo também na clínica de reprodução assistida, né? E na parte masculina, o homem, nós temos um percentual de infertilidade em nível mundial, e de 7 casais, um casal vai ter problema no caso de infertilidade, né? E nos homens, que acontece também, o homem, quando está obeso, ele também tem um mau funcionamento naquele eixo hormonal, que é hipotálamo, hipófise e testículos, né? Então, esse mecanismo não está funcionando bem. O homem acaba, porque nós temos também enzimas, a chamada aromatase, que ela está no tecido de gordura também. Então, o homem, quando tem muita gordura, está obeso, gordura visceral, ele está com uma atuação muito grande dessa enzima, e essa enzima faz um processo que é de transformar a testosterona, que é o hormônio masculino, em estradiol. Então, ela faz o que se chama de aromatização, não é? Isso é muito sério, porque a gente precisa por parte masculina, a gente precisa de quantidade, de qualidade, de movimento dos espermatozoides, né? Então, a gente precisa da testosterona, que é o principal hormônio masculino, funcionante, né? Então, o homem obeso tem esse problema, ele começa a aromatizar e vai formando mais hormônios femininos no seu corpo, né? E, por um outro lado, existe também o que se chama de hipogonadismo, que é o mau funcionamento dos testículos na produção de testosterona e, consequentemente, espermatozoides, né? Então, é bastante complicado porque interfere em nível, mexe com o nível de hormônios, né? Com todo um eixo hormonal. Então, o que se precisa é trabalhar com o casal em nível multidisciplinar, a parte alimentar, o estilo de, porque assim, a obesidade, ela tem causas, né? Algumas causas. Ela pode ter 3 fatores, por exemplo, além de outros, mas assim, ela pode ter um caráter genético, um percentual que acaba interferindo. Isso a gente vê muito em epigenética, não é? Que pai ou mãe ou casal obeso, ele vai fazer com que a criança tenha os genes para obesidade. Pode desenvolver ou não, né? Pode ativar ou não, mas há uma grande propensão. Então, essa parte genética, ela existe. Existe também um caráter comportamental. Então, tem uma parte, por exemplo, assim, de crianças que foram educadas, que aquela questão de tu não pode sobrar nada, deixar nada no prato, tem que comer tudo, né? Então, esse mecanismo, que também é um mecanismo muito psicológico por trás, ele também pode estar interferindo. A pessoa pode se servir e comer tudo, sabe? Não ter o controle. E o caráter também ambiental é como que é o estilo de vida da pessoa, né? O que ela come, que alimentos ela come, se faz exercícios ou não, não é? Então, se sabe, de um modo geral, não só para a obesidade, mas para várias outras situações, que o estilo de vida, as suas escolhas, às vezes, elas são mais fortes do que uma própria questão genética, não é? Então, depende dos hábitos dessa pessoa, de todo um histórico, mas o emocional, ele realmente interfere bastante. E uma coisa bastante, assim, preocupante também, é que gestantes, de 5 gestantes que vão fazer o pré-natal, uma em cada 5 também está obesa, né? Então, é antes e é durante, então isso é muito sério em nível do que está se gerando novas gerações também, não é? Então, o ideal, eu vejo assim, que o que já existe, a gente tem que ajudar, né? A modificação, no meu caso da nutrição, é mudança de hábito. A gente tem que ajudar o casal, um ou outro que seja, para mudar hábitos, para fazer uma melhora na sua alimentação, nas suas escolhas, não é? Junto com todo o acompanhamento de outros profissionais.
Mas a gente tem, com as crianças, também um grande trabalho a ser feito em termos educativos, não é? Isso é bastante importante, porque são as gerações que vão crescer, vão se desenvolver, e a gente, por exemplo, assim, em termos de estudos, o que está por trás também de obesidade? A gente sabe que para emagrecer deve existir um déficit calórico, então a gente tem que exercitar mais o corpo, ativar o metabolismo e ter menos calorias, né? Tem que estar em déficit calórico. Então, queimar mais e comer menos a princípio. Mas o correto é não passar fome, comer adequadamente, né? Equilibradamente, com todos os nutrientes que necessita. Não é passar fome, mas existem estratégias que têm um melhor resultado que outras. Então, com redução de carboidrato, principalmente açúcares, farinhas, porque a obesidade sendo uma doença crônica, ela tem um comportamento inflamatório, né? Porque no momento que o tecido de gordura ele acaba liberando substâncias bioativas que vão interferir em processos de resistência à insulina, glicose e outras doenças, no caso, ele está gerando inflamação no corpo e essa inflamação vai lá e diminui em nível de qualidade celular, não é? Então, o que é importante no tratamento de obesidade? Retirar, isso vale para outras doenças também, retirar o que é inflamatório, né? Tem que se tirar os alimentos que vão propiciar mais. Então, o que a gente tem de mais inflamatório, mais vai fomentar a obesidade, aumento de peso, são basicamente as farinhas, de um modo geral, que em nível mundial se come muita farinha, com sérios problemas de saúde, né? E justamente são, as doenças se repetem. Então, assim, farinhas, açúcares, refrigerantes, bebida alcoólica, assim, falando meio rápido, são alimentos, produtos alimentícios que vão gerar muita inflamação, formam muita gordura, muito depósito de gordura, não favorece, né? Então, o trabalho da nutrição, o meu trabalho é ajudar nessa mudança de hábito, mudar o comportamento, né? Não adianta ficar repetindo os mesmos hábitos. Então, é uma mudança, é uma mudança no estilo de vida, nas escolhas, que isso é fundamental, né? Por outro lado, também, essa, esse tipo de problemas, assim, com, por exemplo, com o homem, eu esqueci até de falar, na parte masculina, os parâmetros de quantidade, qualidade, movimento, é muito, quando o homem está acima do peso, compromete muito a quantidade, a produção de espermatozoides, justamente porque a testosterona não está atuando como deveria, né? Não está fazendo o papel de formação da espermatogênese. Então, é muito importante, no caso, que o homem emagreça para favorecer essa parte, essa produção, né, voltar, né? Porque o homem, quando está obeso, ele começa, um dos sintomas é ter também crescimento de mama, não é? Dando conotação ao hipogonadismo. Então, o emagrecimento, ele vai favorecer várias situações. Eu não me recordo se eu mencionei, mas dos jovens, homens jovens, que têm problema de infertilidade, se a gente pega, não mencionei ainda, os homens que têm sobrepeso, eles têm em torno de 10% menos concentração espermática comparado com homens saudáveis, né? E o homem que é obeso, ele tem uma redução de 20%, é bastante, não é? Redução de concentração espermática. Então, compromete-se muito a parte da obesidade na quantidade, na concentração dos espermatozoides, mas também no movimento e também na qualidade. São todos os parâmetros que são bastante prejudicados. Existem alguns, eu ia até mencionar antes, existem algumas relações que se tem por estudos do que também pode provocar obesidade, fora o comer muito, gastar pouco. O sono é um grande problema, porque uma média de horas de sono para o nosso corpo é em torno de 7 a 9 horas, né? Então, existem estudos que são chamados de crononutrição, em que comprovam que o homem, o ser humano, ele é um ser diurno.
na verdade, justamente pelo relógio biológico, né? Então, que durante a nossa, a gente chama de vigília, é o momento de se alimentar. E à noite, né, é o momento do jejum e do sono. Então, esse é um dos grandes problemas atualmente também, de dormir, pessoas que dormem pouco, pessoas que não têm qualidade adequada de sono. E às vezes, o problema não é quando é uma noite ou duas, mas tem pessoas que têm isso como hábito, então já estão há anos assim nesse sentido, né? Então, há uma desregulação também nos hormônios aí, então não favorece o emagrecimento. Então, justamente favorece aumento de peso. Outro aspecto também que tem muita relação com a obesidade são químicos, toxinas ambientais, toxinas de plásticos, né? Então já tem relação muito grande dos plásticos, principalmente bisfenol A e fitalatos, e alguns produtos de plantação, né, de fungicidas, herbicidas, agrotóxicos, também originando obesidade nas pessoas, justamente porque são químicos interferindo, eles fazem um papel de disruptor endócrino, interferindo, né, desregulando o funcionamento dos nossos hormônios. Então, quando se tem obesidade ou acima do peso ou propensão a isso, nós temos substâncias que estão atuando. A gente tem o que se chama de grelina. A grelina, ela controla a nossa fome. Quando está chegando os horários da gente fazer as refeições, ela começa a ser liberada no corpo e a gente começa a sinalizar fome, né? Mas daí existe um hormônio que é a leptina, e a leptina tem que atuar para a saciedade. Então, uma coisa que também não favorece o comer menos é quando as pessoas comem muito rápido, olhando TV, celular, não estão concentrando no alimento, então não dá tempo do cérebro dar um feedback de saciedade também, né? Então, acaba-se também comendo mais nesse aspecto. Então, na verdade, a obesidade, o peso, está relacionado com várias situações, não é? Com vários quesitos assim do nosso dia a dia. E temos também assim, como é um processo inflamatório, gera estresse oxidativo, né? A gente tem diminuição. Nós estamos falando somente de parâmetros de quantidade, qualidade, movimento do espermatozoide, mas também existe no homem obeso que está se alimentando mal, existe um alto percentual de fragmentação do DNA espermático também. Porque esses alimentos que costumam ser inflamatórios, que costumam favorecer o aumento de peso, eles também geram muito estresse oxidativo, que é o que diminui a qualidade espermática também. Isso também interfere na qualidade dos ossos, mas no homem também muito, né? Então, na clínica se costuma fazer espermograma, mas também, na grande maioria das vezes, se faz um exame que é o de fragmentação de DNA espermático para ver a qualidade percentuais que está na fragmentação, né? E o que mais gera estresse oxidativos volta a ser os mesmos alimentos, que são os que aumentam o peso, formam, né, que geram muito açúcar no corpo, formam gordura e aumentam o peso, que são basicamente alimentos inflamatórios, das farinhas, dos açúcares, dos refrigerantes, das bebidas alcoólicas, né? Então, a alimentação, nesses casos, e também, de um modo geral, para que a gente sempre quer o melhor para o casal, é uma alimentação que seja anti-inflamatória, antioxidante, e forneça nutrientes, vitaminas e minerais. O zinco está muito envolvido na parte masculina também, como um mineral muito potente de ajudar na qualidade espermática. A gente encontra muito nas nozes, castanhas, nas amêndoas, nas ostras. Então, são alimentos que favorecem. Mas existem algumas frutas que são as chamadas as frutas vermelhas, as berries, né? Mirtila, amora, framboesa, esse grupo de frutas, elas são vermelhas, então elas têm esse componente vermelho que dá basicamente um poder muito grande de anti-inflamação. Então ajuda muito nos casos masculinos também, femininos. A romã é uma fruta muito benéfica e bem-vinda para a parte masculina. E também, basicamente, para a mulher também, né? Mas na parte do homem ajuda muito nas questões, principalmente ali de próstata, né?
E também existe dentro do percentual que eu falei para vocês de obesidade, né, de 4 adultos, um é obeso, esses percentuais, em nível mundial, predomina mais a mulher ainda. A mulher não é tão grande a diferença em percentuais, mas as mulheres são mais obesas que os homens, de um modo geral. Né? E também a parte de regulação de eixo, hipotálamo, hipófise e gônadas, né? O emagrecimento, ele favorece a restauração desse funcionamento, né, esse eixo todo, que é o que controla a maturação, formação, espermatogênese, ossos e tudo mais. Então, regular esse eixo pelo estilo de vida, pelo cuidado alimentar, a gente tem resultados muito favoráveis, muito benéficos. Vocês têm algum comentário, alguma observação, alguma coisa a acrescentar? Rosinha, boa noite. Muito obrigada pela presença mais uma vez. Tu sabe que eu estava no Extra, né? E aí eu comentei com uma colega do meu tempo de Londres, que tem uma clínica de fertilidade masculina agora. E aí nós comentando sobre os problemas, né? Ela, imagina, ela tem a clínica dela que é só para fertilidade masculina lotada. Lotada. De quê? Obesos. Aí eu, né? Mas tá um horror, porque ela é magra como eu, assim. Aí eu disse para ela, nós estamos nos sentindo uns peixes fora d'água atualmente, né? Porque realmente, dependendo do lugar que tu vai, assim, é impressionante, né? E ela disse, não, mas isso tudo, o problema maior é genética. Isso é hereditário. E aí começou uma discussão, porque não é hereditário coisa nenhuma, é como tu está dizendo, é hábitos. Eu que vivi muito tempo lá, eu vi muito bem como é que é a alimentação deles. E gente de muita instrução. Não é aquilo que a gente às vezes diz aqui, bom, mas os coitados não têm o que comer, o que escolher para comer e tal. Realmente comentário teu sobre isso. E ela insiste que é genética. A gente já sabe que o percentual genético não é o percentual maior, né? De várias outras doenças. Então, porque a gente pode ou não ativar esses genes, porque assim, ó, por exemplo, esses disruptores endócrinos que eu estava falando, de ftalato, bisfenol, que estão nas garrafas plásticas, nas embalagens plásticas, que estão no nosso dia a dia, né? Estão nos brinquedos das crianças, nos cosméticos, a gente tem plástico em tudo que é lugar, né? A gente tem mais de 300 toxinas de plásticos, né? Então, esse estudo que eu estava me referindo, eles comprovaram que, basicamente, os maiores percentuais de obesidade são quando a mulher está grávida e se expõe a esses desreguladores endócrinos, né? Então, vai gerar uma parte fisiológica que é propensa a ter obesidade. Mas aí é que nem estudos com gêmeos. Um pode ser obeso ou não, depende muito do estilo de vida, né? Depende das escolhas individuais. A gente pode não ativar, a gente mantém silenciado esses genes, né? É que nem o diabetes. Então, isso já é uma discussão, né? Mas a gente sabe que é multidisciplinar, envolve muitas coisas a obesidade, mas o estilo de vida ele comanda, né? A grande maioria de tudo isso. E são realmente assim, esses percentuais eles estão aumentando em nível mundial, não é? E já faz alguns anos. Tem relação também com a indústria alimentar, né? Porque a gente tem produtos, quando se vai fazer compras no supermercado, a gente encontra muita coisa ali dentro, né? E são coisas cheias de químicos, de corante, para durar na prateleira.
E isso tudo faz um desregulamento em nível hormonal, né? Não tem como não fazer, ele é muito químico, né? Então, nós temos aí uma indústria alimentar que já faz uns 50, 60 anos, que entrou com tudo, atuando, mas, digamos, o boom da obesidade tem sido mais 30, 35 anos, se percebe muito, né? Mas é bem o que tu falaste, assim, né? O estilo de vida, as escolhas, elas vão favorecer ou não, né? É muito sério tudo isso, né? É muito sério. Ah, Porque a infertilidade também, a obesidade está aumentando e a infertilidade também está aumentando, né? Por vários motivos, mas a gente tem muita coisa, a gente tem até a roupa íntima dos homens interferindo, poliéster, né? Então, são vários detalhes, assim, podem, estão no nosso dia a dia, né? Celular no bolso da calça da frente do homem, exercícios que fazem atrito nos testículos, na parte masculina, né? Então, tem muita coisa do nosso dia a dia que não está favorecendo de um modo geral, independente até de obesidade, mas é muito sério mesmo. Assim. E a ideia é por isso que entra a educação infantil, isso seria, é por aí, eu acho também, né? Hábitos, primeiro que quando eu atendo casal, que são, né, estão na clínica, que a minha ideia sempre é mudar o hábito, não só para engravidar, né, mas é para melhorar a qualidade ossária, melhorar a espermatozoide, e depois ter um embrião de qualidade, e depois vai ter criança em casa. Então, podemos a gravidez também. Então, alguns casais conseguem ir adiante, assim, é muito bonito, né, o que a gente consegue de resultado. Porque é dentro de casa, quando essa criança for pequena, o que vai ter ali, né, que os pais vão oferecer. Então, é bastante importante aí. Na gestação também é um marco grande, porque as células também o pai e a mãe têm obesidade, vai induzir também. Rosinha, eu não sei se mudou alguma coisa, parece que está cortando o teu som. Agora tá bom, mas tinha cortado. É que tá dando barulho do trânsito, eu acho que quando passa algum carro, moça aí, ele corta o som. Pode ser. Agora eu tô segurando aqui para não mexer. É, que parecia que ia e voltava. Uma coisinha que eu ia te pedir para comentar, já que aqui o pessoal é interessado na êmbrio também, né? Não só a reprodução, mas o embrião. Comenta daquelas observações que havíamos feito da qualidade do embrião conforme o casal se tratava. Bom, então, assim, nós tem uma experiência de 10 anos já na clínica, né, de reprodução. Então, a gente verifica que é o quê? A mulher, no caso, que a gente quer melhorar, né? O homem e a mulher. O atendimento sempre ideal é o casal, né? Melhorar os dois. Então, quando a gente está atendendo um casal, no caso, nós falando aqui de parte de obesidade, porque quando a gente fala nos gametas, óvulos, espermatozoides, a gente está falando de células bem pequenininhas, né? Então, para essas células pequenas do nosso corpo serem o mais saudável possível, o corpo tem que ser saudável, né? Então, o que vai definir isso são os alimentos, as escolhas alimentares, basicamente, né? Daí tem a ver o peso, o exercício, o sono, o intestino funcionante e tudo mais. Então, no momento em que a gente melhora a alimentação do casal, eles melhoram, porque a alimentação, ela não precisa ser complicada, não precisa, os casais não precisam gastar com produtos, sabe, diferentes, caros, não é esse o objetivo. O objetivo é a primeira coisa, que é o papel, é identificar como é que está a alimentação desse casal, né? O que eles estão comendo. Então, a gente trabalha em cima desses hábitos. E o objetivo é melhorar
Então, a gente tem, por estudos dentro da medicina reprodutiva, a gente sabe que tem produtos que interferem, por exemplo, a cafeína, a bebida alcoólica, açúcares, o glúten, né? Tem alguns pontos específicos que a gente precisa trabalhar com esse casal. Então, no momento que o casal ele tem a mudança de hábito, a mudança nas escolhas, a gente consegue também melhorar em nível de ócitos, né, maturação, até o rompimento, porque a mulher, como tem, às vezes, tem uma antimileriana que a reserva ovariana é baixa, né, ela já está, a gente consegue trabalhar um pouco mais com o homem do que com a mulher, mas não quer dizer que não se possa, porque a gente consegue melhorar o que tem, né, a gente consegue atingir o nível celular, então a gente consegue melhorar o que tem. Então, quando os casais vão fazer um procedimento na clínica, é muito bonito o resultado que a gente obtém, junto com a equipe toda multidisciplinar, que é na melhora do óvulo, da qualidade ovular, e quando fala no embrião, esse embrião, ele é euploide, ele está dentro da classificação adequada, né? São resultados que a gente consegue. É muito bonito, mas é basicamente, o melhor resultado é com o casal que cuida, o casal que segue as orientações, né? Conseguem botar no seu dia a dia, porque quando a gente atende casal, uma consulta, como a gente não tem muitos meses, né, eu passo muita informação e a gente trabalha com detalhes, com minúcias, então é um bombardeio de informação, né, mas o casal normalmente recebe muito bem, consegue assimilar e consegue na prática, porque, por exemplo, assim, é muito importante, que nem eu estava falando na parte alimentar, para melhorar esse embrião, é, é a escolha alimentar, e que nem eu estava falando, não precisa comprar coisas caras, mas a gente tem que tirar aquilo que está prejudicando, né, aquilo que a gente sabe que vai prejudicar e não está favorecendo. Então, se tira esses produtos e, ao mesmo tempo, é uma comida normal, né, saladas, legumes, frutas, que são extremamente antioxidantes, anti-inflamatórios, carboidratos, com cuidado, não exagero, mas com cuidado, qualidade melhor de carboidrato, não é todo carboidrato. Os açúcares, que nem eu já mencionei, eles são muito deletérios em vários aspectos, né? E a gente vê muita mudança na mulher com ovário policístico também quando faz esse tipo de cuidado, não é? Consegue, ovula, menstrua, regula, regula todo o eixo hormonal, né? Então, a gente tem resultados muito bonitos, muito interessante, tudo que a gente consegue. E se usa também, uma coisa que eu estava esquecendo de falar, o carro-chefe deve ser a alimentação, né? A gente vai trabalhar com o alimento, mas existem suplementos também que a gente usa junto com toda a clínica, com os médicos, né? Um complementando o outro. Então, nós temos muitos suplementos, mas a gente usa aqueles que são mais urgentes, mais direcionados, né, para aquele momento, para auxiliar, né, maturação de ócitos, qualidade de ócitos, espermatozoide, para diminuir a fragmentação. Então, a gente tem basicamente vitaminas e minerais que se usam, né, para favorecer esse processo todo. E a gente tem também resultados de que quando o casal vai na clínica, é porque tem um problema. Às vezes, esse problema é sabido ou não, né? Às vezes tem as causas que não se sabe. Então, o casal que consegue cuidar, a gente tem, às vezes, no meio dos tratamentos, até a gestação espontânea, que acaba acontecendo no meio, né? Os resultados são tão positivos que favorecem. Porque um dos cuidados importantes na nutrição, mesmo que o casal precise emagrecer, é a qualidade do alimento. Então, é ter alimentos os mais naturais possíveis, se conseguir orgânico, maravilhoso. Se não conseguir orgânico, nem todas as pessoas podem, né? Uma orientação é descascar, tirar a casca, né? Tirar a pele da cenoura, de tudo que for possível para minimizar agrotóxico externo. Então, já ajuda, né? Não é para deixar de comer, mas é uma forma de minimizar e a pessoa poder se alimentar e ter os nutrientes necessários, né? Mas como a gente compra coisas, né? A gente compra coisas prontas também de supermercado, o importante é quando vai comprar é essa dentro. Então, a gente ensina essa parte também para fazer as melhores escolhas, né? Então, por exemplo, dar um exemplo de açúcar.
um cuidado que a gente pede é evitar açúcares, né? Não usar açúcares. Mas não é simplesmente a pessoa vai lá e compra no supermercado tudo que é zero açúcar, zero açúcar. Não é assim, né? Porque daí a gente cai no outro extremo, que é de químicos dos adoçantes. Não é assim, né? Mas existe uns que são, por exemplo, um pouco menos ruins, que são de frutas e de verduras, alguns adoçantes, né? Eles têm um poder de adoçar, mas eu vou usar essa palavra, o estrago não é tão grande, sabendo usar, né? Então a gente consegue produtos prontos para que cada pessoa tem o seu hábito, e algumas pessoas ainda gostam muito do paladar do doce, né? A primeira coisa é a gente tentar modificar esse paladar, mas a gente tem que dar opção também, não dá para simplesmente tirar tudo das pessoas, né? Não funciona assim, é irreal, né? Então a gente tem que dar opções, e existem esses produtos, daí é saber escolher dentro do mercado. Então, acaba não sendo complicado, sabe? Depende muito da disposição das pessoas que a gente atende, né? E eu tenho tido resultados muito bons, assim, porque os casais, eles são indicados pela clínica, mas eles também estão querendo melhora. Isso é muito bom, né? Porque acaba não sendo uma imposição, é uma vontade deles também. Isso favorece muito a mudança de hábito, né? Porque quando a gente quer alguma coisa, a gente vai atrás, né? A gente se esforça, né? E como eles têm esse objetivo de ter um filho, e eu sempre friso, não é só engravidar, é ter um filho saudável, vai passar bem a gestação, que a mulher obesa, ela pode ter um diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, né? Comprometer, pode ter parto prematuro, por exemplo. Então, quando se fala nesse aspecto, o casal junto é muito bonito, porque eles fazem um esforço em prol de uma coisa maior, né? Então, os resultados acabam sendo bem positivos. A Beatriz aqui fez no chat uma pergunta. A alimentação mudou muito entre a geração atual e as anteriores. Isso influencia no adiamento da menarca em mulheres muito jovens, certo? Isso Sim. Poderia ser uma das causas para a infertilidade em mulheres obesas que menstruaram muito jovens, ou não teria nenhuma relação? Bom, de um modo geral, o que a gente está vendo com essas meninas, no caso, atualmente, elas estão ovulando mais cedo, né? Menstruam tudo mais cedo, com menor idade, atualmente, né? Com 9 anos já estão menstruando. Então, como a mulher, ela nasce já com a quantidade específica de óvulos, né? É tudo definido já, né? Agora, em termos, assim, de gerar problemas futuros, o que eu vejo mais a relação é o tipo de alimentação, porque, no meu ponto de vista nutricional, tem muito nos produtos que a gente compra, tem hormônios adicionados, tem antibióticos, tem vários, né, tem os químicos, tem os disruptores endócrinos, que estão mexendo com o eixo hormonal. Então, está favorecendo a obesidade nas crianças também, nas meninas, né? Então, elas começam a ter mama antes, o menino também. Então, está tudo muito acelerado esse processo todo, né? Está antecipando. Mas a mulher, ao mesmo tempo, tem uma quantidade X que chega um ponto que acaba o estoque dela, né? Mas a obesidade em si, eu vejo a relação mais com como que essa menina, como que esse jovem vai se alimentar, entende? Não necessariamente porque ela teve antes ou depois da menarca, esse aspecto. Eu não vejo desse ponto, tá? Eu vejo mais como que ela vai ter os hábitos dela dentro da família, no caso. Não sei se a doutora Adriana tem algum comentário nesse aspecto a fazer. Eu não saberia cientificamente se fizeram algum estudo, algum trabalho, mas eu acho que eu entendi a pergunta. Se começou muito cedo a menarca, vai entrar em menopausa mais cedo, né? Eu diria que, se não é ligado à obesidade, dizem que não tem essa relação. Né? Que porque tu começou a menstruar aos 9, tu vai entrar em menopausa aos 38, enquanto que a que começou aos 12 vai entrar aos 42. Uhum. Né? Em situação sem obesidade.
Mas aí, como tu comentaste, eu acho um argumento bom. Se a pessoa já entrou em menarca cedo por causa de uma má alimentação, continua alimentando mal, o nível de atresia dela, causado pelo ambiente, como tu disseste, todo tóxico ali do ovário, vai acabar mais cedo por isso, né? Mas eu, sinceramente, não sei assim, se existe algo, obesidade em si, feito algum trabalho. Posso até dar uma procurada que é interessante. Vou anotar. Essa menina, ela teve pais obesos. Ela tem uma propensão já. Ela se alimenta mal, vai estar aumentando. Exato. Em função muito mais dos maus hábitos do que por ter entrado em menarca cedo. Né? Mas estou chutando, não estou dizendo que eu sei que é isso. Também não. A Tassiara, desculpa, a Tassiara falou aqui também que é importante seguirmos falando dessa transição nutricional. Como assim, transição? Do casal, no caso? Não saberia dizer, talvez ela acrescente aqui. Ela falou só... Eu acho que é referente aos hábitos alimentares das pessoas, em questão, por exemplo, da mudança no consumo de fast food, de comidas ultraprocessadas, do abandono de uma dieta equilibrada, né? Sim. Isso, dentro da nossa sociedade moderna, a gente tem muita oferta, que nem eu estava falando. Tem os fast food, junk food, que estão e vendem muito, e as pessoas comem muito. Né? E até foi apresentado um trabalho que foi relacionado a frutas e junk food. Então, relacionado às mulheres, né? Então, assim, um estudo que ele relacionou a mulher comendo, que a mulher que pode engravidar, que tem as condições todas favoráveis, né? Ela comendo, não é, claro que não é só isso, mas assim, 3 frutas ao dia, frutas variadas, tirando todas as junk food, toda essa outra parte, favoreceria muito a gravidez espontânea e diminuiria o tempo dessa gravidez, né? Então, é claro que a gente sabe que não é só a fruta, né? É todo um complexo de alimentos equilibrados, que tem os nutrientes que são importantes. Mas essas comidas prontas, rápidas, elas têm muito produto ali no meio que vão interferir também em nível de hormônios. Tem muitos químicos, tem glutamato, tem soja, tem várias coisas ali que não favorecem. Elas são só comidas que são gostosas ao paladar, mas nutricionalmente são péssimas. Né? Porque o corpo precisa, tem uma coisa bastante importante que é assim, o nosso corpo, de uma pessoa que é saudável, ele faz um processo que a gente chama de detoxificação, é uma autolimpeza. Né? Então, nós temos bactérias em todos os nossos órgãos, mas a gente tem bactérias, a gente é saudável porque predominam as bactérias saudáveis, as boas, né? Então, o nosso corpo, ele tem um potencial para limpar, né? Mas a gente precisa dos nutrientes básicos para fazer esse papel, que são vitaminas, minerais, e a gente encontra em saladas, legumes e frutas e na água. Então, a gente tem que ter essa base alimentar, todos nós, né? Para ter saúde, ter imunidade, né? Força, energia, né? Tem que ter isso como base. E quando as pessoas comem muito desse tipo de alimento, não estão comendo salada, não estão comendo fruta, a grande maioria não come, então falta nutriente. E não tem como, é matemático, né? Tu come uma coisa que é ruim, o efeito vai ser ruim. Né? Tu melhora a alimentação, comendo comidas melhores, tu vai ter um resultado melhor também. É matemático isso. Então, esse estudo é muito bonito, porque, que nem eu estava falando, na parte alimentar, não é só um produto. Desculpa. Deixa eu tomar uma aguinha.
não é o único produto que vai fazer a mulher engravidar ou melhorar o homem, entende? Não é isso. É um conjunto de cuidados, é um conjunto de hábitos no dia a dia, não é só de vez em quando também, que vai favorecer isso, né? Existem, que nem existem assim, eu acompanho em rede social alguns grupos de tentantes, né? Então, são mulheres que se ajudam, se orientam, um orienta a outro, falam das experiências. Então, uma observação é que, assim, elas comentam, aquele produto é bom, abacaxi é bom, né? Aquele ajuda a engravidar. Mas não é bem assim, sabe? Não é um produto, uma vez só, e todo o restante, né? É tudo ao mesmo tempo. É um sono, exercício físico, se possível, uma microbiota intestinal saudável, que o intestino funcione bem, né? Existe a microbiota uterina também, que se trabalha muito atualmente. Então, a gente tem que ter saúde em todo, como um todo, né? O nosso corpo é uma máquina e a gente precisa fornecer os nutrientes todos os dias. Não é só no momento que vai engravidar, é que nem algumas pessoas que, por exemplo, param de fumar quando vão fazer o tratamento, e antes não. O corpo precisa de um tempo para modificações, para limpeza, detoxificar, né? Então, é tudo ao mesmo tempo. Por isso que o cuidado alimentar, ele exige esforço, na verdade, porque é para mudar mesmo, mudar aquilo que não está bom, que está prejudicando. Então, e, como eu falei antes, é matemática, o casal começa a ingerir, né, aquele grupo que não estava ingerindo, fornecendo vitaminas, minerais, não só por suplementos, mas pelo alimento, e o corpo vai reagindo, né? Os hormônios vão funcionando, vai voltando, né? E eu já tive experiência também que em casal, os dois obesos, fazendo tratamento para engravidar, e eles começaram um acompanhamento comigo, e eles nem chegaram a emagrecer, porque não deu tempo, mas eles conseguiram mudar o hábito, porque emagrecer exige um esforço também, né? Tu tem que se saciar, né? Tu tem que comer menos, tem que exercitar mais, alimentos que saciam, então é tudo uma mudança. Mas eles começaram a mudar a qualidade, que é o que eu sempre prezo muito. Primeiro, a qualidade do alimento, né? Essa mudança de qualidade gerou uma mudança benéfica dentro deles e eles engravidaram espontânea, aconteceu uma gestação espontânea. Então, é matemática, funciona mesmo. Sim. Antes de eu perguntar, tem outras perguntas, mas eu vou falar que a palavra-chave que é alimentação, para o pessoal colocar na lista, no formulário de presença. Mas tem mais algumas perguntas aqui no chat, se eu puder ler aqui para a senhora. A Beatriz perguntou. Então, gente, fica aí, tá, gente? A palavra-chave é alimentação. A baixa qualidade do sêmen poderia ser revertida por meio da alimentação? Sim. Então, a parte de espermatogênese, ela se dá em torno de 70 e poucos dias, né? Mais ou menos assim, não é? A formação. Então, no homem, a gente consegue, como é contínua a produção, a parte alimentar, que nem eu falei da fragmentação do DNA espermático, né? Que quando a gente tem um exame que a alteração é muito grande, o percentual é alto dessa fragmentação, que é gerada, é por estresse oxidativo, que também tem relação com o alimento, né? Existem hábitos do homem, pegando esse exemplo da fragmentação, que a gente, assim, pela nossa experiência, os homens que têm maior fragmentação são aqueles homens que trabalham como motoristas, que ficam sentados com muito calor na região, na bolsa escrotal, né? Ou também que tem muito atrito, né? Já tive casos também, pessoas de homem, no caso, que andavam a cavalo, né, desde pequenos, ou que também andam muito de bicicleta. Então, esse tipo de situação prejudica ali na parte de fragmentação também. Então, o alimento, ele pode diminuir o estresse oxidativo, porque o estresse oxidativo alimentar, ele é gerado por alimentos que são inflamatórios. Volta tudo, né, volta ao mesmo, né? Aqueles que geram radicais livres são aqueles alimentos, são os mesmos alimentos que prejudicam o ovário policístico, o peso, sabe? Acabam se repetindo muito.
Então, a gente tem resultados bem positivos, sim, na parte alimentar, que é diminuindo a inflamação, usando alimento anti-inflamatório, antioxidante, usando suplemento também adequado para potencializar, não é? A gente tem respostas bem positivas nesse aspecto, sim. E o homem, como tem essa renovação, a gente consegue, por exemplo, como eu falei, a gente não tem na clínica muito tempo para trabalhar com os casais. Quando a gente tem 2 meses e meio, é o tempo de renovação, então a gente consegue melhora muito grande. É positivo. Ah, sim. A Olga Kanitz perguntou que a melhora da fertilidade é possível com emagrecimento em qualquer grau de obesidade? Assim, ó, que nem eu tinha mencionado, a mulher, por exemplo, obesa, sempre favorece o emagrecimento, tá? Mas, por exemplo, assim, o que que se espera de emagrecimento? Pelo menos de 5 a 10% vai favorecer mais ainda para funcionamento do eixo hormonal, né? Naquela hipotálamo, hipófise e as gônadas, né? Então, esse percentual já ajuda muito no resultado, porque é isso que a gente vê na prática, entende? Que às vezes a perda de peso foi pouca, mas a qualidade da alimentação foi alterada, foi melhorada, entende? Só isso já dá um reequilíbrio nesse funcionamento hormonal, porque basicamente são hormônios desregulados, funcionamento hormonal desregulado, que não produz adequadamente ou produz de qualidade ruim, né? Então a gente consegue também isso. Volto a frisar, é um trabalho em conjunto, e o casal, quando faz assim, que a gente orienta, consegue-se muita coisa. Eu acho que tá dando uma travada, né? Não sei se é só pra mim. Tá, a gente vai aguardar um pouquinho então pra ver se volta ao normal. Eu não sei se travou para vocês também. Sim, aham. Acho que tem que avisar ela. Agora eu acho que travou de todo. É. Agora parece que está voltando. Letícia, tem mais algum complemento? Ah, sim, mais uma pergunta aqui da Ariane. Ela diz se a obesidade é mais influente na fertilidade masculina ou na feminina. Tem. Depende, porque pode ser em ambas. Porque assim, ó, o homem que está muito obeso, né, obesidade a partir de 30, então começa os graus de obesidade, compromete muito em nível de hormônios, produção do próprio corpo, dos testículos produzindo testosterona e produzir espermatozoides. Então compromete muito. E tem casos femininos que também são muito comprometedores, né?
É difícil eu responder assim, sabe, dizer de um ou de outro, porque cada caso é um caso. Nem sempre a gente tem os dois que estão obesos, mas a mulher, o que mais compromete a mulher é a questão de menstruação e ovulação, anovulação, né? E daí entra o ovário policístico, que é muito comum, entra endometriose em algumas situações. Então, cada caso é um caso, sabe? E a gente consegue minimizar isso. Mas é muito comum, eu vou falar por experiência, no início, quando eu comecei a trabalhar com reprodução humana, a gente atendia mais as mulheres, somente as mulheres. Os homens não tinham nas consultas, não se falava muito, né? Não havia, entre aspas, uma preocupação masculina. Então, atualmente a gente vê os dois, a importância dos dois, sabe? Podem comprometer muito, tanto o homem quanto a mulher. Certo. Acho que no chat aqui acabou as perguntas. Eu não sei se alguém quer abrir o microfone para perguntar mais alguma coisa, mas... Tem Giovanni. Alô? Oi, professora Rosa. Eu gostaria, assim, de fazer uma pergunta em relação a exercícios físicos, né? Principalmente pessoas que fazem academia, geralmente usam, pelo menos eu já escutei muita gente, tanto homem quanto mulher, usam muitos suplementos, né? Creatinina, BCA, whey, né? É muito na moda, assim, um vai indicando para o outro, não passa por orientação nutricional ou médica, né? E eu queria saber em relação tanto para homem quanto para mulher, se esses suplementos assim têm alguma relação na infertilidade, ou pode favorecer ou desfavorecer. Gostaria. De um modo geral, o exercício físico, a atividade física, primeiro que assim, ela é sempre bem-vinda, né? Exercício físico, junto com um bom sono e uma boa alimentação, né? Um tripé muito bom. Mas assim, vamos aos detalhes. Exercício físico, quando é muito extenuante, ele prejudica também, né? Quando a pessoa faz em demasia, acaba interferindo também na parte ovulatória, né? Principalmente a mulher é bem comprometida. Mas esses suplementos todos, quando eu atendo casais que eles estão fazendo atividade física ou que usam muitos suplementos, eu sempre peço para suprimir no momento que estão fazendo os tratamentos. Um suplemento assim que eu considero, digamos, o mais tranquilo de utilizar é um whey protein. O whey protein, ele é um suplemento basicamente proteico, alguns têm um pouquinho de carboidrato, ele já não tem, a grande maioria não tem glúten, não tem o açúcar, tem um adoçante adequado, então ele tem uma composição interessante, né? Mas não é para todos, entende? Não é todo mundo que precisa disso. E muitas pessoas estão fazendo um exercício que também não precisa usar tantos suplementos como estão usando, entende? Então, creatina, BCA, eu normalmente eu solicito que parem, tá? A creatina, ela pode, por exemplo, assim, ajudar muito na massa muscular, mas, assim, quando faz tratamento de reprodução assistida, é melhor sempre a gente estar com coisas, um corpo mais limpo, né? Com coisas que não vão mexer lá em nível hormonal também. Por exemplo, você tem uma noção também, o whey protein, como tudo tem que ter um cuidado, porque o whey protein, mesmo ele tendo uma composição muito boa, ele tende a ser insulinêmico. Então, a gente tem que cuidar se as pessoas não estão com insulina elevada, então, esse whey para essa pessoa também já não serve, entende? Maltodestrina, por exemplo, que é um suplemento de carboidrato, é um açúcar para atividades, normalmente de longa duração, como bicicletas, né? A maltodestrina é um açúcar, e ela tem um efeito deletério que nem qualquer outro tipo de açúcar. Só que, aí tem um outro detalhe, nós temos a Anvisa, que é o órgão que regulamenta, né, alimentos também, então tem coisas que, pela Anvisa, no caso de açúcar, a maltodestrina não é considerada um açúcar, mas ela faz no corpo um efeito de açúcar, né? Então, é um produto que a gente não orienta, como qualquer outro açúcar, né? Então, os suplementos, eles realmente, assim, junto com o tratamento de reprodução assistida, eu sempre peço para tirar e, no máximo, manter um whey protein quando a pessoa não tem problemas de insulina também. Eu sempre com melhor qualidade, porque a gente tem que sempre ler ingredientes dos produtos que a gente compra, né? E a composição conta muito, né?
Mais alguma pergunta, gente? Pode falar no chat também que eu leio. Mas, se não... a Bianca levantou a mão aqui. Oi, tudo bem? Estão me ouvindo? Sim. Eu queria perguntar para a doutora Rosa se comentou que alguns casais ou até pacientes têm essa melhora na alimentação. Eu queria saber se posterior assim à gestação é mais comum as pessoas manterem esse hábito ou se é mais comum elas voltarem para os hábitos anteriores ruins. Eu assim, meu percentual de atendimentos normalmente é com o casal antes de engravidar. Mas eu tenho atendido, eu volto e meio, atendo casais que querem um segundo filho. Então, né, depois de um tempo, eles voltam comigo, ou algumas grávidas que cuidam. Mas alguns casais que eu atendo, desse percentual menor, eles voltaram a comer as coisas anteriores, entende? Voltaram. Porque, que nem eu falei assim, no momento que eles querem engravidar, que eles estão com aquele motivo grande, querem um filho, eles fazem, sabe? Né? Mas depois... Porque o que a gente tem muito, assim, que eu vejo que interfere muito, é o meio que a pessoa vive, né? É a festa da família, é a saída com os amigos, a pessoa não consegue manter, sabe? Ela não consegue manter como estilo de vida. Isso é pena, né? Mas isso é o que mais acontece, infelizmente. Por outro lado, tem os casais que eles mantêm, sabe? É difícil dizer, sabe? Mas, assim, o que me chama mais atenção são aqueles que voltam quando eles vêm comigo em uma segunda gestação, né, que querem novamente. Então, eles começaram, aos pouquinhos, a voltar com os mesmos hábitos. Temos isso mesmo de problema. Obrigada. E daí eu tenho outra pergunta também, como que funciona o protocolo para atender uma mulher que quer ter uma gestação, mas ela já fez bariátrica, assim, é muito diferente, é um acompanhamento maior, como que funciona? Na parte nutricional, é muito parecido com os outros atendimentos. O que ela tem que, normalmente, é ter aquele tempo, que nem eu mencionei, normalmente depois de uma bariátrica de 1 a 2 anos, né, para fazer um procedimento para engravidar. Mas existem micronutrientes que uma pessoa que fez bariátrica tem que estar tomando. A vitamina B12 é um deles, né? Então, essa pessoa que fez bariátrica, ela tem que ser suplementada, ela já tem que sair da cirurgia com suplementos adequados, né, para reposição. E uma coisa que me acontece muito quando eu atendo pessoas que já passaram por bariátrica é que não estão usando nada, tá? Elas tomaram por um tempo e acabou, não tomam mais os suplementos adequados. Então, o pequeno cuidado, a diferença é isso, é ter aqueles nutrientes em função da cirurgia. Entende? A gente direciona mais para isso também, mas o restante é igual, cuidados, a qualidade alimentar, qual alimento que é bom, o que é ruim, entende? Porque, de um modo geral, na medicina reprodutiva, que é ruim para um, é ruim para outros, entende? Para todos, né? Então, existem justamente por isso todos. Então, a soja, a cafeína, o álcool, eles são ruins, ponto final. Agora, tem especificidades, assim, e aí tem detalhes mais individuais. Mas a diferença são os micronutrientes em função da cirurgia, somente. Certo, muito obrigada. Estamos terminando, eu acho. Eu acho que aqui no chat não tem mais nenhuma pergunta. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta para fazer pelo microfone. Mas acho que se for isso, então eu agradeço muito a senhora pela disponibilidade, pela apresentação em nome da Lari. E muito obrigada. E foi maravilhoso, muito agradecida. Foi um prazer estar aqui com vocês, rever a doutora Adriana, que fazia tempo que não via. Estar com você. Prazer, então. Obrigada, gente. Prazer foi nosso, Rosinha. Muito obrigada mais uma vez. Tenho certeza que todos aproveitaram muito. Alguns me disseram, não vejo a hora hoje de ver a discussão, a palestra. Né? Então, acho que preencheste as expectativas com estrelinha. Muito obrigada. Muito obrigada.
Boa noite. Boa noite. Obrigado, boa noite. Tchau para todos. Tchau. Tchau. Lembrando que a palavra-chave é alimentação, para quem ainda não pegou, tá bem? Uma boa noite, boa semana. Tchau.